Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos na véspera da partida diante do Santos, a terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Marquinhos, a primeira pergunta é de Thiago Nunes, da TV Papo by Bitcom. O adversário vem de uma sequência de jogos da Copa do Brasil e o Juventude teve uma semana cheia. Isso pode influenciar no jogo? Olha, eu não vejo como um fator, determinante tanto para um como para o outro. Eu acredito muito de que, claro, tendo uma semana aberta favorece para que possa ajustar os erros cometidos, evoluir dentro de alguns aspectos e potencializar outros em que foi positivo mesmo tendo a derrota dentro de casa, mas que estamos progredindo, evoluindo. Pergunta de Bruno Mucchi, Rádio Caxias. Marquinhos, o jogo contra o Atlético Paranaense evidenciou alguns ajustes que são necessários que o Juventude faça. Dentro dessa correção está a possibilidade de mudança de jogadores e esquema, ou você mantém a continuidade da equipe? Claro que nós temos as convicções, nós temos a semana foi boa em relação a observar várias situações, não só de sistema, peças, mas sigamos com um padrão de jogo em que vem evoluindo, em que a gente precisa, claro, corrigir, ajustar alguns detalhes que têm sido determinantes aí quando se acontecem as derrotas. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. O Juventude tem equilibrado os jogos na estratégia, mas os erros individuais comprometem os resultados. O que foi possível fazer na semana para minimizar esses erros? Conversar, trabalhar, mostrar, treinar muito, apresentar em análise de vídeo os erros cometidos coletivamente que foram determinantes aí para o resultado de derrota dentro de casa, praticamente em que o Atlético teve 5 minutos fulminantes que aconteceram situações que nos levaram ao resultado de derrota. Pergunta de Pedro Petrucci, Jornal Pioneiro e Rádio Gaúcha Serra. Qual é a condição do Matheus Jesus de começar a partida? E ele já atingiu os parâmetros físicos exigidos pela comissão técnica? Vem evoluindo. Nós tivemos uma conversa novamente com ele e entendemos de que se faz necessário, ele tem se dedicado, tem trabalhado e ainda não atingiu esta meta ou estes objetivos aí do qual entendemos ser necessário, mas está muito perto, está muito próximo. Acredito que dentro de uma semana, 2 semanas ele já esteja aí apto, quem sabe aí já para iniciar a partida até mesmo contra o Santos, mas precisa um pouco mais de preparação para que possa evoluir a sua condição física. Pergunta de Gustavo Pasquale, Rádio Portal da Bola. Como você projeta a partida diante do Santos e o que é preciso para que o Juventude volte a pontuar no Campeonato Brasileiro? Partida difícil, jogar contra o Santos na Vila Belmiro sempre tem as suas peculiaridades. Ainda mais com um novo comando do Fernando Diniz, com um modelo muito bem já determinado, com a posse de bola, que tenta procurar eliminar jogadores adversários em posse de bola desde a sua construção na origem, principalmente no tiro de meta, em que aproxima muito os jogadores e muita dinâmica, muita movimentação. Então nós temos que procurar entender esse jogo, trabalhamos durante a semana para que possamos aí anular essa proposta de jogo da equipe do Diniz e os principais jogadores. A gente sabe que o Santos tem muita qualidade, mas o seu principal jogador ainda continua sendo o Marinho, que é a peça fundamental, e que nós possamos aí sim potencializar aquilo que temos apresentado de bom e buscar, quem sabe, a vitória aqui fora de casa. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Ele pergunta justamente sobre os pontos fortes do adversário e dentro da análise que vocês puderam fazer do Santos, quais são os pontos que o time deve ficar atento na partida de amanhã? Nós temos que estar muito atento em relação à posse de bola, o controle de jogo que é muito alto dos times comandados pelo Fernando Diniz. E o Santos sempre também teve essa característica de muita posse de bola, de muito jogo de ofensivo, jogo de profundidade. Um time com muita velocidade pelos seus extremos, e principalmente pelo Marinho, mas seja pelo Marcos, Guilherme ou mesmo pelo Lucas Braga. A bola parada nas jogadas aí que até terminaram em gols aí no último jogo do Santos, em que houve
a construção da jogada de escanteio com o gol do Caio Jorge pelo Brasileiro contra o Ceará. Então a gente tem que estar atento, estudamos, preparamos, né, apresentamos aos jogadores e esperamos que possamos aí estar no nível de concentração o máximo possível para minimizar os erros e procurar sair daqui com um bom resultado, com um resultado positivo. Pergunta de Bruno Muck, da Rádio Caxias. É começo de campeonato, mas pelos 2 jogos sem vencer e a proximidade com a parte de baixo da classificação, é possível dizer que o Juventude necessita pontuar diante do Santos? O Juventude necessita pontuar todos os jogos, né? Não esse contra o Santos. E ainda é início de tabela de Brasileirão. Essa tabela que hoje encontra-se, ela não é verdadeira, vai haver muitas situações de mudanças, muitos times que estão aqui no bloco de baixo, logo ali na frente estarão no bloco de cima, alguns que estão no bloco de cima ali na frente também, numa reta final, estarão no bloco de baixo brigando contra o rebaixamento. Nós temos que ter um campeonato de regularidade para mais, então sempre é importante pontuar, ainda mais contra o Santos dentro da Vila Belmiro. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Quais mudanças serão feitas de forma imediata para o jogo de sábado? Nós temos conversado, temos avaliado, né, e temos treinado. Nós temos aí 3 situações trabalhadas, esperamos colocar em campo, né, uma equipe que apresente as melhores condições físicas, clínicas, fisiológicas, técnicas, táticas, para desenvolver um grande jogo mental também, para que possamos levar para Caxias um resultado de vitória. Pergunta de Pedro Petrucci. Jogar em Santos, na tua cidade natal, é um momento especial? Claro que tem uma situação muito positiva, né, por ter sido atleta das categorias de base do Santos, é minha cidade natal, né, minha cidade de origem, mas já tive outras oportunidades jogando aqui com o Curitiba, jogando aqui com o Bahia e também com a Chapecoense, né, então acho que, se não me engano, é minha quarto ou quinto jogo aqui contra o Santos. É claro que cada jogo tem a sua história, mas tem o seu valor, né? Eu recordo com o Curitiba, na primeira oportunidade que eu vim, foi um momento, acho que aquele jogo, né, marcou bastante, foi meu retorno, minha volta à Vila Belmiro, não como ex-atleta de base, não como atleta de base, mas como um treinador de Série A, em que fizemos um grande jogo naquela oportunidade, com 2 gols do Alex, se eu não estou enganado, empatamos em 2-2, em que o nome, né, apareceu no telão, fazendo uma homenagem e parte da torcida gritando o nome. Então acho que isso é válido, o reconhecimento, né, do profissional que passou nas categorias de base do Santos e o reconhecimento do trabalho que foi feito, que foi realizado como treinador até o momento.